história está só começando. Se você, assim como ele, quer evoluir o seu nível, então não deixe até onde se inscreve no canal. Tudo começou no ano 2000XX. Sabe aquele papo de o futuro será brilhante? Pois é, mentiram pra nós. Do nada, portais dimensionais se abriram e criaturas de outro mundo, conhecidas como bestas de cristal, invadiram a Terra. E não eram bichinhos fofos de cristal para colocar na estante da sala, não. Eram monstros gigantescos, com dentes que pareciam facas de churrasco e uma fome insaciável por destruição. Olhando para aquele bicho colossal de escamas escuras e cristas neon brilhando contra o céu em chamas, dava para sentir o desespero no ar, enquanto helicópteros eram derrubados como se fossem moscas. A humanidade, claro, tentou revidar com o que tinha. Mas adivinha? As armas tradicionais foram praticamente inúteis contra elas, e a civilização humana estava à beira do colapso. Tanques de guerra viraram sucata e mísseis mal faziam cócegas naquelas feras musculosas que pareciam rir da nossa tecnologia avançada. Ver um monstro peludo, com chifres brilhantes e uma força absurda esmagando o que restou das nossas cidades era o sinal claro de que o game over estava piscando na tela da vida real. Mas calma, que todo bom manhwa precisa de uma reviravolta épica e talvez um pouco de brilho mágico. Diante dessa crise, alguns humanos despertaram habilidades especiais que lhes permitiam chocar os ovos das bestas de cristal. Essa história está só começando. Mas é claro, você, a coisa assim só melhora para quem tem o sangue azul da elite. Essas pessoas foram chamadas de domadores de bestas de cristal, e cada um deles era um indivíduo raro e de elite. Enquanto o resto de nós estava tentando não ser devorado, esses caras desfilavam com criaturas invocadas que faziam um trabalho sujo de enfrentar as feras selvagens. O status deles? No topo da pirâmide alimentar social, claro. Eles desfrutavam dos mais altos salários e privilégios. Mas, como diria o nosso querido protagonista, claro, nada disso tem a ver comigo. Pelo menos por enquanto. O problema é que a realidade dele decidiu ser muito mais interessante do que caçar monstros gigantes. A cena muda bruscamente da glória épica para o caos doméstico. Nosso herói acorda em choque, sentindo um peso inesperado sobre o corpo. Que diabos, Lily? Quando foi que ela subiu em cima de mim? Ele pensa entrando em puro curto-circuito mental. O plano era simples e digno de um cavalheiro. Ela não deveria estar dormindo na cama enquanto eu ficava com o sofá. Mas a vida não segue o roteiro, e agora ele está preso sob uma garota loira que parece ter confundido ele com um urso de pelúcia gigante. Ele o aperta com uma força que beira o perigoso. Ela está me abraçando tão forte, será que vai me cortar ao meio quando acordar? Ele se questiona, suando frio, enquanto tenta não morrer sufocado por tanta fofura e força bruta. Para piorar o que já estava catastrófico, o celular começa a vibrar freneticamente ao lado da cabeça dele. É o pior momento possível para um contato familiar. Minha irmã está me ligando bem agora? Com o rosto vermelho como um pimentão, o coração batendo a 1000 e a Lily completamente apagada por cima dele, ele atende o telefone com a voz mais trêmula da história da humanidade. Alô, mana? Pode esperar um pouco? O desespero no rosto do nosso herói é impagável. Ao ouvir o que a irmã tinha a dizer do outro lado da linha, seus olhos quase saltam das órbitas e ele solta um grito de puro pânico. O quê? Seja lá o que for, a gravidade da situação o faz esquecer instantaneamente o constrangimento de estar servindo de travesseiro humano. Ele entra em modo de ação frenético, tentando se desvencilhar enquanto grita para o celular. Espera, eu já estou indo agora mesmo. Mas o movimento brusco acaba despertando a pequena fera loira. A Lily abre um olho, ainda meio grogue e coçando o rostinho fofo, perguntando com aquela voz manhosa de quem acabou de sair de um sonho. Mestre, o que está acontecendo? O pobre protagonista, que parece ter envelhecido 10 anos em 10 segundos, entra em pânico total com o olhar de julgamento da garota e gagueja. Lily, eu posso explicar. Ele claramente acha que ela vai ficar brava, mas a Lily opera em outra frequência. Em um piscar de olhos, o clima de sonolência desaparece e ela assume a postura de heroína de ação, com chamas de determinação nos olhos. Ela se levanta com tudo, ignorando completamente que ainda está de pijama e declara com toda a seriedade do mundo: "Sua irmã está em perigo, mestre. Precisamos resgatá-la imediatamente." Pelo visto, a besta acordou e ela está pronta para morder qualquer um que mexer com a família de seu mestre. O protagonista envergonhado percebe que ela está ignorando completamente o fato de estar dormindo em cima dele e o fazendo de travesseiro.
Enquanto o caos se instala no apartamento, a cena corta para um beco sombrio, onde a verdadeira urgência se revela. A irmã do nosso herói, Shen Luna, está encurralada por figuras nefastas. Caída no chão e tremendo de medo, ela tenta usar sua única esperança como escudo, gritando desesperadamente: "Fiquem longe de mim, meu irmão está a caminho, vocês sabem o quão forte ele é." Os capangas, no entanto, não parecem nem um pouco impressionados com a taramela. Um deles, um brutamontes careca com uma cicatriz intimidadora, zomba com um sorriso sarcástico. Seu irmão, mesmo que ele apareça, não vai mudar nada. Hoje é o fim dele. O outro comparsa completa a provocação, rindo da situação. É isso aí, nosso chefe vai cuidar dele pessoalmente. E por falar no chefe, ele surge das sombras com uma aura de vilão de cinema, pitando um charuto e exibindo um olhar de puro desprezo. Ele admite que conhece a fama do rapaz. Shen Luna, nós sabemos que seu irmão é bem forte, mas logo em seguida ele descarta qualquer chance de salvação com uma frieza assustadora. Mas hoje em dia não importa quão forte seja um humano comum, é inútil. Para provar o seu ponto, uma criatura colossal e serpentina, com escamas vermelhas e um cristal brilhante na testa, surge atrás dele como uma extensão do seu poder. O vilão ostenta sua superioridade técnica enquanto acaricia sua monstruosidade. Meus golpes fracos não significam nada contra minha preciosa besta. O capanga careca, sentindo-se vitorioso por tabela, reforça o perigo. É isso aí, nosso chefe é um domador de bestas de cristal certificado pela associação. O choque atinge Luna como um balde de água fria. Seus olhos se abrem e o suor frio escorre enquanto ela processa a terrível realidade. Ela murmura, incrédula e aterrorizada: um domador de bestas de cristal e certificado pela associação? Luna tremia, os olhos arregalados de puro pavor, quando as palavras cruéis de seus captores ecoavam pelo galpão. Seu irmão, Shen Xing, é só um fracassado sem talento e sem nenhuma aptidão. Ele nunca conseguiria vencer o chefe Randial. O desespero a consumia, mas no momento de maior escuridão, a porta foi escancarada com um estrondo violento. "Luna!" O grito de Shen Xing cortou o ar como um trovão. Ele surgiu imponente, com um abraço erguido e uma fúria gélida no olhar, acompanhado por uma misteriosa e belíssima aliada loira. A entrada foi tão triunfal que até o narrador aqui arrepiou. Luna, caída no chão, mal conseguia acreditar no que via, soltando um suspiro de alívio e choque. "Irmão!" Mas claro, os capangas não perderiam a chance de serem clichês e irritantes. Um careca com cara de poucos amigos deu um sorriso torto e debochou. "Uau, não esperava que esse piralho viesse mesmo. Pelo visto tá mesmo com pressa para morrer." Foi então que a figura da sombra se revelou por completo, o tal chefe Randial. Com seu chapéu de cowboy, um vileste apertado demais para sua barriga e um charuto no canto da boca, ele exalava aquela aura de vilão de quinta categoria que se acha o mestre do universo. "Então é você, o Fedélio, que espancou os meus homens. Corajoso da sua parte," ele disse, soltando uma fumaça densa e prepotente. "Mas aqui vai um conselho, moleque. Domadores de bestas de cristal estão em outro nível." Para provar o seu ponto, uma serpente colossal e avermelhada, com escamas brilhantes em sua cabeça, surge serpenteando atrás dele. Randial, sentindo-se o dono do mundo, resolveu ser ainda mais asqueroso. "Já que sua irmã é até que bem bonitinha, se você ajoelha e implora, quem sabe eu poupe sua vida." E o nojo não parou por aí. Ele continuou com um sorriso malicioso. "Depois deixe ela me entreter por uns meses. Quando eu me cansar dela, eu devolvo." Como se não bastasse ser um lixo com a irmã do protagonista, o vilão resolveu focar sua atenção na aliada de Shen Xing. Olhando para a loira com um desejo repugnante, ele comentou: "E olhando bem, essa outra garota que tá com você também não é nada mal, hein? Você trouxe ela como substituta de sua irmã?" Enquanto falava esse absurdo, Randial ainda teve a audácia de esticar a mão imunda em direção à moça. Pou! O silêncio do galpão foi quebrado pelo som delicioso de um punho encontrando uma cara de bolacha. Shen Xing não esperou nem mais um segundo. Com uma velocidade absurda e uma fúria acumulada, ele desferiu um soco direto no queixo do cowboy de Taubaté. O impacto foi tão forte que o chapéu voou, o charuto foi para o espaço e Randial decolou pelo salão, antes de estabacar no piso com o ego mais que quebrado que o seu nariz. Parece que o fracassado sem talento
talento acabou de redecorar a cara do chefe. O vilão, absolutamente possuído pelo ódio, grita a plenos pulmões: "Seu lixo sem talento, como ousa me bater?" Ele mal consegue processar o que acabou de acontecer, sentindo o peso do golpe e suando frio enquanto pensa desesperado: "Ah, isso não é força de uma pessoa comum, mas que diabos?" Enquanto o bastardo entra em colapso mental, nosso protagonista surge com aquele sorrisinho de lado que a gente ama, estralando os dedos com uma confiança absurda. Ele solta uma risada debochada. Hehehe, o que eu mais gosto de ver é lixo como você com essa cara de espanto. E como se não bastasse o deboche, ele decide humilhar de vez. Meu corpo é centenas de vezes mais forte do que um humano comum. Eu não preciso de besta, eu mesmo dou conta de qualquer um. Mas o gordinho não aceita a derrota tão fácil. Tremendo de raiva e ativando seus poderes de domador de Araque, ele rosna: "Droga, então você possui um corpo forte, é? Cobra de cristal púrpura, mate-o." Uma serpente colossal, imponente e com um brilho ameaçador surge atrás dele, pronta para o bote. E o vilão não para de cantar vitória antes da hora. O veneno da cobra de cristal púrpura pode corroer até aço. Você tá acabado. Gastei uma fortuna para comprar essa besta. No meio do caos, um pobre comparsa que estava por perto acaba sendo atingido pelo efeito colateral do veneno e grita em agonia: "Ah, meu rosto!" Mas o vilão nem liga. Ele está ocupado demais sendo um psicopata de primeira classe. Com um olhar maníaco, ele proclama: "Neste mundo, domadores de bestas de cristal podem fazer o que quiserem. Haha, assim que eu cansar da sua irmã, farei com que ela se junte a você." A pobre irmã que está assistindo a tudo com os olhos cheios de lágrimas só consegue soltar um grito desesperado: "Irmão!" É o momento do drama máximo, o coração chega a errar a batida. Mas esperem, o jogo vai virar. Uma silhueta surge na entrada e a voz do nosso herói corta o ar com um desdém mortal. Forçar o controle sobre uma besta comprada e ainda se chama de domador. Ele caminha com uma aura dourada e avassaladora começando a emanar de suas mãos. Com o olhar de quem vai ensinar como se faz de verdade, ele anuncia: "Me deixe mostrar o que é uma verdadeira besta de cristal." O vilão, que agora tá com uma cara de quem viu um fantasma, entra em choque total. O quê? Esse garoto tem um contrato com uma besta? E antes que ele possa terminar de gaguejar, uma voz imponente, submissa, surge do brilho dourado, selando o destino da batalha. "À sua disposição, mestre." A luz brilha com uma intensidade divina enquanto a transformação acontece diante dos nossos olhos. A encantadora Lily, que antes parecia apenas uma companhia fofa, explode em uma aura dourada que racha o chão com tamanha magnitude. É aquele momento clássico onde o Pet resolve mostrar que na verdade é o chefe da fase final. Em uma sequência de tirar o fôlego, a armadura se forma, as curvas se acentuam e a elegância transborda enquanto o brilho ecoa como um trovão. E quando a poeira baixa, temos uma verdadeira guerreira absoluta de cabelos dourados e chifres majestosos. Com um olhar de determinação e uma espada que brilha mais que o futuro de quem ganha na loteria, ela se vira para o seu dono e proclama com uma lealdade inabalável: "Permita-me punir esses vilões, mestre." A legenda não deixa dúvidas. Ela é uma besta de cristal humanoide, classe real, Lily. O vilão, que até agora estava todo cheio de marra, sente o suor frio escorrer. Ele entra em choque total, gaguejando para si mesmo. Droga, que tipo de besta é essa? Existem bestas de cristal humanoides? É, meu caro, parece que o jogo virou e você não tem um manual de instruções dessa expansão. Desesperado e vendo sua vantagem sumir, ele grita para sua criatura: "Cobra de cristal púrpura, ataque! Do que você está com medo?" Mas a pobre cobra está mais travada que computador velho tentando rodar jogo pesado. Ela treme da cabeça ao rabo diante da presença soberana de Lily. O vilão, perdendo a paciência, começa a esmurrar o controle remoto. "Droga, lixo inútil, como ousa desobedecer minhas ordens?" Ele aciona um choque cruel através do dispositivo, fazendo a serpente se contorcer em agonia sob descargas elétricas azuis. Lily, que não tem paciência para humanos desprezíveis, avança como um raio dourado, desferindo um golpe tão rápido que a visão mal consegue acompanhar. Com um semblante de puro desprezo e fúria justiceira, ela sentencia: "Você é um humano maligno por maltratar sua própria besta de cristal." Em um movimento perfeito, ela não ataca a cobra, mas sim o vínculo de dor. Com um corte preciso, ela destrói o mecanismo de opressão.
O vilão, patético como sempre, ainda tenta dar ordens para o vazio. Marde até a morte Cobra de Cristal Púrpura. Mas nosso protagonista, agora com a calma de quem sabe que tem a maior arma do recinto ao seu lado, interrompe com um tom de deboche supremo. É inútil. O dispositivo de controle já foi destruído. Ela não precisa mais obedecer às suas ordens. O clima muda completamente. O herói se aproxima da gigantesca serpente que agora o encara com olhos marejados e submissos. Ele estende a mão com uma gentileza que faria qualquer um se apaixonar e pergunta com gentileza: "Ele te fez sofrer bastante, não foi? Que tal formar um contrato comigo em vez disso?" Nesse momento, a ficha cai para o nosso herói. Ele percebe que o destino jogou as cartas a seu favor de um jeito épico. Enquanto uma aura carmesim e poderosa começa a envolver a cobra, ele reflete sobre sua nova realidade. O meu encontro com Lily despertou meu dom natural. Me tornei um domador de bestas de cristal e agora sou capaz de formar contrato. A transformação da serpente começa, emanando um poder avassalador que promete deixar o vilão apenas como uma mancha no tapete. A energia purpúrea e caótica rodopiava pelo ar, estalando com um poder ancestral quando a transformação finalmente atingia seu ápice. Entre as escamas vermelhas e o brilho ofuscante, o sistema não pôde deixar de soltar aquele alerta clássico de quem sabe que a coisa ficou séria. Confirmado, o grande dragão de chamas de cristal vermelho evoluiu com sucesso para o nível Rei das Bestas. E como se isso não bastasse para botar medo em qualquer um, o aviso seguinte veio para derrubar o que restava do meu juízo, iniciando transformação humanoide. E que transformação, meus amigos! Em meio às chamas carmesim, as curvas começaram a se definir, e o que antes era uma fera indomável, agora ganhava traços de uma beleza avassaladora. Mas não pensem que ela perdeu a pose de soberana, não. Com um olhar que misturava confusão e uma pitada de superioridade, ela sentiu a nova forma e pensou alto. O corpo se tornou igual ao de um humano, porém o poder de combate é ainda maior. É a receita perfeita para o desastre ou para um romance bem complicado. Sentada sobre sua própria cauda serpentiana, com longos cabelos ruivos que pareciam feitos de puro fogo e olhos verdes que poderiam hipnotizar até um exército, ela encarou a sua condição com uma mistura de choque e curiosidade. Pensar que eu, a rainha Ziué do nível Rei das Bestas, iria me transformar em uma humana? Exclamou, ela processando o fato de que agora tinha mãos, ombros e... Bem, digamos que o design dela ficou nota 10. Ela parecia não acreditar que aquela criatura pequena e frágil, os humanos no caso, poderia ter uma forma tão, digamos, interessante. Deixa o like! Esse pequeno gesto é o que mantém o canal ativo e me mostra que você quer ver o desfecho dessa obra. A sedutora fera de cristal com cabelos de fogo se aproxima perigosamente do nosso protagonista, envolvendo-o com um olhar que derreteria até gelo eterno. Com um sorriso de tirar o fôlego, ela declara: "A partir de hoje, eu sou seu pet, mestre. Por favor, use-me bem." O pobre rapaz, completamente em choque e com o rosto a centímetros do perigo, só consegue pensar no óbvio enquanto encara os atributos avantajados da nova parceira. Uau! Eles são enormes! Ele definitivamente está falando dos olhos dela, com certeza. Mas nem todo mundo está gostando disso. Lily, a loirinha brava, aparece ao fundo bufando de raiva com uma veia saltada na testa, gritando possessiva: "Por que você está tão colada no mestre? Que atrevimento seu!" A ruiva nem se abala, lançando um olhar de superioridade e disparando com desdém. "Hã? Pirralha, não atrapalhe." Enquanto as duas faíscam, a polícia finalmente entra em ação para limpar a bagunça. Um guarda imobiliza o bigodudo, que reclama do tratamento nada gentil, recebendo um curto e grosso: "Fique parado, não se mexa, droga, tome mais cuidado, idiota." A capitã da guarda, uma mulher de cabelos azulados e postura imponente, observa a cena com satisfação, comentando que aquele criminoso vai ver o sol nascer quadrado por muito tempo. Atividade criminosa, detenção ilegal, uso indevido de uma besta de cristal, isso já é suficiente para colocá-lo na prisão por décadas. Ela se aproxima do nosso herói e agradece formalmente. "Muito obrigado, mais uma vez. Tudo isso só foi possível graças a você." Querendo ir embora logo, ele responde: "Não foi nada, só vim salvar minha irmã." A conversa toma um rumo mais técnico, quando a capitã olha para a enorme serpente de escamas vermelhas e comenta sobre o perigo de se envolver com o submundo.
Mas essa besta de cristal foi comprada no mercado negro. Normalmente, pessoas que não são domadores não conseguem criar bestas de cristal ofensivas. Aproveitando o talento óbvio do rapaz, a capitã faz o convite que pode mudar a vida dele. Por que você não se registra e se torna um domador de bestas de cristal oficial? Assim, seria mais fácil trabalharmos juntos no futuro. Ele coça a cabeça pensativo e responde com aquele clássico charme de protagonista. Vou pensar sobre isso. A irmã do protagonista já começa o interrogatório. Irmão, agora você tem outra garota pra cuidar? Ele tenta desconversar enquanto a capitã vai embora. Isso é coisa de adulto, não se envolva, vou te levar pra casa agora. Já em casa, a realidade bate à porta. O lugar é simples, e o rapaz foca nos estudos enquanto observa Lily devorar uma tigela de comida. Ele reflete em voz alta. Se eu me tornar um domador oficial, vou conseguir ganhar mais dinheiro e a gente não vai mais precisar morar nesse lixo. Mesmo que a prova escrita seja meio chata. Lily termina de comer num piscar de olhos e solta. Terminei de comer, mestre, mas ainda não me sinto completamente satisfeita. O rapaz entra em pânico, olhando para a pilha de pratos vazios. Sério? Você ainda está com fome? Lily, com um arzinho de mistério e satisfação, acaricia a barriga e diz... Hehe, ultimamente estou com fome o tempo todo. Será que estou prestes a evoluir? Ao ouvir a palavra evoluir, a imaginação do nosso protagonista decola em alta velocidade. Ele começa a visualizar Lily em versões bem mais, digamos, maduras. Uma secretária elegante de óculos ou uma dominatrix de roupa de couro e chicote. O resultado? O rosto dele fica vermelho como um pimentão. Ele perde o fôlego e só consegue soltar um pensamento pervertido. Evoluir? Fico imaginando como será a forma evoluída da Lily. Sentindo o estômago roncar e a pressão da vida de protagonista aumentar, nosso herói decide que não tem para onde fugir. Parece que não tenho escolha. Vou ter que fazer o exame de domador. Ele declara com aquele brilho clássico de determinação nos olhos, mas logo completa com a prioridade número 1 de qualquer aventureiro. Mas antes, vamos encher nossos estômagos, pela evolução, grita ele fazendo pose de quem vai conquistar o mundo, ou pelo menos o buffet livre mais próximo. Mas o clima de shonen de batalha é interrompido por um toque de romance, ou seria possessividade. Uma bela e avermelhada criatura humanoide se agarra ao braço dele com um olhar carente e bochechas coradas, sussurrando um doce, mestre. O protagonista, meio lerdo como manda o figurino, pergunta meio lerdo, o que foi? Você está com fome também? Ela, num misto de timidez e insistência, logo esclarece. Claro que não, já que deu um nome para Lily, me dá um também. Ele para, coloca a mão no queixo com aquela cara de quem está processando um enigma milenar e solta a pérola da criatividade. Como você é uma cobra, vou te chamar de cobra. Sério isso, amigão? Percebendo o próprio vacilo, ele se corrige rapidamente sob o olhar expectante da moça. Não, melhor ainda, vou te chamar de Fizz. A moça fica radiante, rodeada de coraçõezinhos e agradece toda derretida. Obrigado, mestre, você é o melhor. Enquanto isso, ao fundo, a pequena Lily arde em chamas de puro ciúme, com uma cara de quem vai explodir o próximo que aparecer na frente. A cena corta para uma ligação importante. Do outro lado da linha, uma mulher poderosa e atlética, ostentando um físico invejável enquanto caminha na esteira, questiona surpresa. O quê? Você já decidiu? Você vai mesmo fazer o exame de domador? Sem perder o ritmo do treino, ela dá o sinal verde. Sem problemas, deixa comigo, tem uma prova de nível inicial na próxima semana. Ela continua o papo enquanto o protagonista parece empolgado na pequena tela do celular. Posso te mandar o material de estudo para a parte teórica, ela oferece com um sorriso confiante. Se você estudar direitinho, com certeza vai passar. Ele responde prontamente, então estou contando com você. Mas, como nada no mundo desses domadores sai de graça, ela lança aquele olhar de quem já está planejando a cobrança. Sem problema, mas depois me ajuda com uns favorzinhos. Ih, rapaz, o que será que vem aí? Alguns dias depois. O cenário muda drasticamente. Estamos diante de um estádio colossal de evento épico. O alto-falante anuncia para a multidão.
Prova encerrada. Entreguem as folhas. Agora começa a parte prática. O clima de vestibular acabou. Agora o bicho vai pegar de verdade. O nosso protagonista entra na arena com um visual renovado, todo estiloso, caminhando ao lado de uma cobra gigante e imponente. Ele reflete com confiança. A parte escrita foi fácil. Agora, quanto à prática? Ele sabe que tem uma carta na manga, ou melhor, uma companheira poderosa em todos os sentidos, mas decide ser cauteloso. Ainda é cedo demais para revelar que tem uma besta de cristal humanoide. Melhor deixar a Fizz lutar na forma de cobra. Mas a recepção no campo de batalha não é nada amigável. Um pássaro de flamas azuis rasga o céu, mergulhando em um ataque feroz na direção deles. A tensão sobe instantaneamente ao ver aquela criatura mística vindo com tudo. O protagonista entra em alerta máximo, percebendo o perigo iminente. Um ataque? Ele exclama, antes de gritar desesperado para sua parceira. Cuidado, Fizz! Mas a dona parece estar à beira de um ataque de nervos. Espera, esse pássaro é minha besta de cristal! Ela grita desesperada enquanto a criatura faz manobras arriscadas perto dos outros competidores. Por favor, não a matem, implora ela, temendo que algum domador mais esquentadinho decida transformar seu pet em churrasco. A cena seguinte é pura comédia pastelão. A garota, uma jovem de cabelos roxos e expressão de puro pânico, consegue finalmente agarrar a criatura barulhenta, que solta um guincho indignado. Desculpe, acabei de adquirir essa besta. Ela explica, tentando conter o pássaro que se debate como se tivesse tomado 3 doses de café expresso. Ainda recompondo sua dignidade, ou o que restou dela, ela coça a cabeça com um sorriso sem graça e admite: ele ainda não me obedece direito, desculpe pelo transtorno. O clima de tensão se dissipa e dá lugar a uma apresentação formal, digna de um encontro de protagonistas. Nosso herói, Shang Tsung, acompanhado de sua imponente serpente, observa a situação com uma calma invejável. Ah, era a sua besta de cristal? Tudo bem, não sofremos nenhum dano, ele responde, sendo o epítome da civilidade. A garota, recuperando o fôlego, se apresenta com um brilho nos olhos. Desculpa, você também está fazendo o exame, né? Sou Zhang Xinling. E você? Meu nome é Shang Tsung. A energia muda instantaneamente. Zhang Xinling, agora totalmente motivada e com o pássaro devidamente posicionado em seu ombro, cerra o punho com determinação. Vamos dar o nosso melhor, Shang Tsung, ela exclama, pronta para a competição, enquanto sua besta de cristal solta um grito de guerra agudo ao fundo. Entretanto, nem todos estão convencidos. Na arquibancada, alguns competidores observam a cena com desdém e uma ponta de inveja. Ei, você, não saia acacando toda a cobra que vê, reclama um deles, enquanto o outro, mais atento aos detalhes, comenta com os colegas. Aquele pássaro eu vi na enciclopédia, é uma besta de cristal bem rara. Mas o dever chama e os alto-falantes do estádio ecoam a ordem oficial. Candidato número 27, Shang Tsung, por favor, posicione-se. O tom do locutor é sério e as regras são claras. O teste exige que você derrote seu oponente dentro do tempo limite. Se sua besta de cristal cair, você falha. Diante de Shang Tsung surge seu primeiro desafio real, uma andorinha do vento, uma besta mágica de nível soldado que paira no ar em volta de correntes de vento cortantes. Lá do alto, os juízes, incluindo uma mulher de óculos com um ar de superioridade absoluta, já começam a fazer suas apostas. Dizem que os confrontos são aleatórios, mas esse cara deu azar, comenta um dos avaliadores com um sorriso irônico. A mulher completa o pensamento, cruzando os braços. Uma cobra como a serpente de cristal enfrentando um pássaro? Complicado. A desvantagem de tipo é clara, mas Shang Tsung não é do tipo que recua. Com um olhar feroz e toda a confiança de quem sabe o que está fazendo, ele aponta para o alvo e dá o comando para sua serpente gigante. Vamos, Fizz, use tiro venenoso, derrube-o. E assim, o jato de veneno verde letal corta o ar dando início oficial ao combate. O pássaro de olhos flamejantes mergulha como um meteoro verde, cortando o ar com uma velocidade absurda, deixando rastros de energia que parecem rasgar o próprio cenário.
Na arquibancada, o clima é de puro julgamento. Uma mulher de óculos, com aquele olhar de quem já viu de tudo e não se impressiona fácil, observa a cena com os braços cruzados, esbanjando uma confiança intimidante. Ela solta um comentário ácido. Dá pra ver que ele é iniciante, está atacando sem pensar. Ao lado dela, os outros espectadores parecem concordar, com um homem de tramo completando o pensamento pessimista. Parece que esse garoto não tem muita chance. Coitado do Shang Tsung, mal começou e já tem fã-clube de haters. Mas a batalha não para fofocas. O pássaro continua seu balé frenético no céu, circulando a gigantesca serpente de escamas avermelhadas que observa tudo do chão, com seus olhos verticais brilhando em um misto de bórdium e prontidão. O pequeno invasor alado faz uma manobra ousada, mergulhando direto contra o corpo colossal da serpente, que parece apenas esperar o momento certo para dar o bote. É aí que o nosso protagonista resolve que cansar de apanhar não faz parte do roteiro. Com um olhar determinado e um grito que ecoa pela arena, Shang Tsung comanda: "Fiz, agora! Aproveite a oportunidade!" Em um movimento coordenado que faria qualquer mestre Pokémon chorar de inveja, a serpente de cristal, que não é nada boba, revela que seu cansaço era puro teatro de Oscar. Ela se enrola como uma mola, prendendo o pássaro adversário em um abraço mortal de escamas e força bruta. O contra-ataque é tão rápido que a ave nem vê de onde veio o golpe, terminando com o bico aberto em um grito mudo enquanto a serpente domina completamente a situação. Na cabine de transmissão, o narrador quase cai da cadeira de susto. Hã? Esse era o plano desde o começo? Até a mulher de óculos, que antes estava toda desdenhosa, agora ostenta um sorriso de canto de boca, admitindo a derrota na análise. Mesmo sendo uma tática simples, não é ruim para um iniciante. Essa serpente de cristal também é bem esperta. Quase me enganou fingindo estar cansada. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O veredito final surge imponente em uma caixa de texto sobre a arena. Candidato Shang Tsung aprovado. Sua prova prática está encerrada. Shang Tsung agora com a maior cara de "eu já sabia" do mundo, posa vitorioso ao lado de sua serpente gigante, enquanto o pobre pássaro derrotado jaz no chão com estrelinhas girando na cabeça. Passei com facilidade. Parece que ser domador não é tão difícil assim. Pensa ele com aquela arrogância clássica de quem acabou de escapar de um sufoco por puro talento e um pouco de sorte. Mas a paz não dura muito. Ao olhar para o lado, ele percebe uma nova competidora entrando no campo de batalha. Hã? Aquela garota também está fazendo o exame? Vamos ver como o pássaro dela luta, murmura ele, já mudando o foco para a misteriosa domadora que acaba de surgir no horizonte da arena. O clima no Coliseu de Feras acabou de passar de gelado para incêndio fora do controle. A garota Zhang Xinling entrou no campo de batalha com tudo, invocando nada menos que uma besta de cristal do tipo besta divina, a Fênix de Geleira, nível inicial. A ave é um espetáculo de penas azuladas e cristais gélidos, mas a Zhang não está ali para desfilar. Com um comando cheio de determinação, ela grita: "Agora é a sua chance, use o ataque de gelo." Do outro lado, o azarado da vez é o Leopardo Escarlate, uma besta mágica que, coitada, nem viu de onde veio o golpe. A Fênix dispara rajadas congelantes que cortam o ar como projéteis de diamante, atingindo o felino em cheio enquanto ele tenta inutilmente desviar no ar. O resultado, um nocaute digno de replay. O anúncio ecoa por todo o estádio, trazendo a música que todo estudante quer ouvir. O oponente foi inabilitado. Candidata Zhang Xinling aprovada na prova prática. Zhang comemora com os braços erguidos, sentindo-se a própria rainha do gelo, enquanto um espectador lá no fundo solta um empolgado "muito bem". Mas espere, por que a música de vitória parou de repente? No chão, o Leopardo Escarlate, que deveria estar tirando uma soneca pós-derrota, começa a emanar uma aura sinistra e flamejante. Nosso protagonista, observando na arquibancada com o suor escorrendo pelo rosto, percebe que algo está muito errado e questiona: "Hã? Aquela besta de cristal parece estranha. Isso também faz parte do teste?" Não, meu caro, isso definitivamente não é o protocolo.
O leopardo sofre uma mutação bizarra, ganhando em tamanho e fúria, envolto em chamas escarlates que parecem vir do próprio inferno. Ele avança contra Jiang Xinling, que está de costas, celebrando e totalmente vulnerável. Mas em um piscar de olhos, uma figura loira e heróica surge do nada, bloqueando o ataque da fera com uma espada reluzente em um choque de energia brutal. Enquanto a poeira sobe e as faíscas voam, nosso protagonista entra em pânico total, gritando o que todos nós estamos pensando. Merda! Por que a Lily está atacando? O exame virou um campo de guerra. O clima no campo de batalha tá mais quente que asfalto em meio-dia de verão. A nossa guerreira loira, Lily, está dando o sangue, mas a coisa ficou feia. O inimigo não é um gatinho qualquer, é uma fera flamejante que tá tocando terror. Ela mal consegue respirar e solta aquele desabafo que todo mundo respeita quando o boss apela. Esse cara é realmente forte, enquanto a poeira sobe e a pressão esmaga o chão. Mas calma que o perigo não escolhe alvo. A fera decide que a próxima vítima é a garota de cabelos roxo, que está ali no chão, vulnerável, vendo a morte vir de 4 patas e pegando fogo. O nosso protagonista, com aquele reflexo de quem assistiu muito anime de ação, percebe que ela travou de medo e grita com aquela urgência de quem não quer ver ninguém virar churrasco. Por que você está apenas parada aí sem fazer nada? A coitada, em choque total, só consegue soltar um "hã?", enquanto a sombra do monstro já cobre o rosto dela. Num movimento digno de herói de Rank S, ele mergulha e a protege no último milésimo de segundo. Os dois acabam no chão, com a fera rugindo logo acima deles. O clima é de tensão pura, mas a Lily sabe que não dá para segurar o rojão sozinha por muito tempo. Olhando para seu mestre, ela faz o apelo tático. Mestre, está um pouco difícil de lidar com ele sozinha. Eu preciso que você e o Fizz me ajudem. O mestre, recuperando a postura e com aquele olhar de agora o jogo virou, ajusta o casaco e responde com toda a confiança do mundo. Entendido. Siga a minha liderança. Vamos lutar juntos. A garota de roxo atrás dele? Bom, ela está ali em um misto de quase morri e, meu Deus, que cara incrível, com as bochechas coradas que não enganam ninguém. É o charme do protagonista em ação, senhoras e senhores. Enquanto isso, a fera continua fora de controle, saltando pelas paredes como se as leis da física fossem apenas sugestões. O protagonista analisa a situação com um olhar clínico. A aparência dele não é normal, ele parece ter perdido a cabeça. Realmente o bicho está no modo berserk total. A garota de roxo já recomposta, ou quase, percebe a gravidade. O leopardo escarlate ficou furioso porque lutou comigo. Nós temos que ajudar também. Ela não perde tempo e já manda a ordem para sua própria fera, a serpente ou dragão. Fizz, use o tiro de veneno. O Fizz abre aquela bocarra cheia de dentes e dispara um jato verde tóxico que atinge em cheio o leopardo escarlate, deixando o bicho atordoado e vulnerável. É a abertura perfeita. O mestre vê a chance e grita: Lily, agora é sua chance! Ela, pronta para o abate e brilhando como um cometa, responde com determinação absoluta: às suas ordens! Com um golpe final devastador e carregado de eletricidade, Lily atravessa o monstro como um raio. O resultado? O leopardo escarlate termina estirado no chão, com os olhinhos girando e a língua de fora, completamente nocauteado. O mestre apenas observa com aquele sorrisinho de canto, enquanto a Lily e o Fizz posam vitoriosos sobre o inimigo derrotado. Nada como um bom trabalho em equipe para colocar um gatinho raivoso para dormir. Assim que o perigo imediato passa, uma horda de pesquisadores desesperados corre em direção à nossa protagonista. Um senhor de óculos, visivelmente suado, exclama com o coração na mão: Senhorita Jiang, você está bem? Enquanto o outro pesquisador, ajeitando os óculos com aquele tique nervoso de personagem inteligente, se desculpa profundamente. Desculpe por chegarmos tarde, você quase se machucou. É aquele típico momento de relívio pós-desastre onde todo mundo tenta se explicar ao mesmo tempo. Mas a senhorita Jiang não está nem aí para as desculpas. Ela abre caminho entre a multidão de jalecos, determinada, e diz com uma autoridade que impõe respeito: Deixem-me passar, eu quero falar com ele. Enquanto caminha, ela lança uma dúvida cruel para o alto, que deixa os pesquisadores coçando a cabeça. Mas se as bestas de cristal usadas no teste foram criadas por nós, por que ela ficou furiosa?
Ah, o mistério está no ar, e enquanto ela busca respostas, uma nova figura surge no cenário. Uma mulher de presença esmagadora, óculos e um decote que grita: "Eu sou a chefe aqui!" Ela se aproxima do nosso herói, Kei Young, com um sorriso de canto e uma aura de quem sabe de tudo. "Bom trabalho lá atrás, jovem. Eu sou a examinadora-chefe deste teste, Kei Young. Não fique tão nervoso." Kei Young, o coitado, está tão atordoado com os eventos recentes e a presença dessa mulher imponente que só consegue soltar um épico e tímido "Olá!" Mas a examinadora-chefe não tira os olhos da garota monstro que o acompanha. Com o dedo no queixo e um olhar analítico, ela pensa alto. Esta garota poderia ser a lendária besta de cristal humanoide? A curiosidade científica fala mais alto que qualquer protocolo, e ela logo faz o pedido que todo treinador teme. "Posso examiná-la por um momento?" Num piscar de olhos, estamos dentro de um laboratório de alta tecnologia, cheio de telas azuis brilhantes e equipamentos que custam mais do que a vida de muita gente. A examinadora-chefe mergulha nos dados. Vejamos. Resultados do equipamento de análise mais recente. Ela está fascinada, quase hipnotizada pelo que vê na tela do seu tablet. Sentada majestosamente em sua cadeira futurista, ela exclama fascinada: "Incrível! É a primeira vez que vejo uma besta de cristal humanoide assim." Kei Young, observando a empolgação dela, pergunta o que todos queremos saber. "Pelo que você diz, não existem outras bestas de cristal humanoides no mundo?" A examinadora faz uma pausa dramática, ajeita os óculos e explica o status lendário da situação. Apesar de não podermos dizer que elas não existem de forma alguma, a associação nunca encontrou uma. Para provar seu ponto, ela saca um dispositivo esférico e invoca sua própria parceira. Em uma explosão de energia rosa e caudas felpudas, surge uma criatura magnífica. Minha 7 caudas já é bem próxima de uma humanoide, mas comparada a esta garota, ela ainda fica aquém, admite a examinadora. A 7 caudas, porém, parece ter seus próprios planos. Em vez de rosnar ou manter distância, ela se aproxima de Kei Young com uma curiosidade quase íntima. Ela começa a cheirá-lo, deixando o pobre rapaz completamente sem jeito e com uma gota de suor na testa. A examinadora solta uma risadinha provocativa. "Uau! Parece que a 7 caudas realmente gosta de você. Parece que você é bem popular. Aquele traço especial poderia ser seu?" Mas o clima de flerte interespécies é interrompido por um brilho intenso vindo de outra direção. "Hã? Fizz, você está se sentindo doente?" Pergunta Kei Young, vendo sua serpente brilhar como se tivesse engolido uma supernova. O brilho não é doença, é evolução. Os olhos de Kei Young se arregalam, enquanto uma tela de sistema surge diante dele, confirmando o upgrade épico. Seu corpo está brilhando. Será que... Surge a notificação. Status de evolução. Besta, serpente de cristal nível inicial, evoluiu para serpente de escamas de cristal nível soldado. Nível de afinidade atual. Confiança, 32. Nova habilidade obtida. Olhar petrificante. Imobiliza o oponente através do contato visual. Upgrade de habilidade. Tiro de veneno teve seu poder, precisão e capacidade de veneno aprimorado. O brilho carmesim preenche a sala quando a enorme serpente termina sua metamorfose. O garoto não consegue conter o sorriso de orelha a orelha, exclamando com puro êxtase: "Ela evoluiu, exatamente como diziam as informações." A criatura agora exibe cristais lapidados incrustados em suas escamas vermelhas, emanando uma aura de poder que faria qualquer tamer iniciante tremer as pernas. A pesquisadora de óculos, mantendo aquela postura profissional, mas claramente impressionada, observa o réptil gigante ser acariciado pelo rapaz. Com um tom analítico, ela comenta: "Parece que ela ganhou experiência durante a luta e evoluiu a partir disso. Incrível." O nosso protagonista, sentindo-se o próprio mestre das feras, mal consegue tirar a mão daquelas escamas novas e resistentes, soltando um empolgado "demais!" Ajustando os óculos para dar aquela aula que ninguém pediu, mas que todo mundo precisa, a doutora explica: "De acordo com informações confiáveis, as bestas de cristal podem evoluir ao acumular experiência." Atrás dela, surge um gráfico flutuante detalhando a hierarquia de poder, do nível inicial, passando pelo nível soldado, cavaleiro, lorde, até o lendário nível rei.
Mas há um porém, e ela faz questão de enfatizar com um dedo levantado. Mas o caminho não é fixo. A mesma besta pode ter múltiplas evoluções possíveis. Nesse momento, a nossa pequena e brava Ice Phoenix, em sua forma humana adorável, cruza os braços e faz um biquinho de indignação pura. Então por que eu não evoluí? Eu já derrubei um monte de oponentes, questiona ela, sentindo que está ficando para trás na corrida do poder. A pesquisadora agora, em uma forma chibi fofíssima, tenta acalmar os ânimos da Loli nervosa. Talvez você seja um tipo especial. Algumas bestas de cristal que nascem fortes precisam de muito mais experiência para evoluir, como aquela Ice Phoenix. Basicamente, ela é o famoso personagem de late game, que demora a subir de nível porque já começou apelona. Mudando de assunto para a logística da coisa, a doutora tira um pequeno dispositivo do bolso. Ah, certo, uma besta evoluída deve ser guardada em uma cápsula de besta de cristal como esta aqui. O garoto olha para o objeto com uma ponta de preocupação financeira, admitindo: eu sei, mas esse negócio é super caro. Assim que eu for um tamer, vai ser mais fácil. Com um sorrisinho cúmplice e uma piscada de quem quer fidelizar o cliente ou algo mais, ela responde: você vai ganhar um desconto, mas vou te dar algumas de presente desta vez. Sem perder tempo, o garoto aproxima a cápsula da testa da serpente gigante. O dispositivo brilha e, em um instante, a enorme massa de escamas vermelhas é sugada para dentro do pequeno globo. Ele solta um suspiro de alívio, sentindo o peso saindo de suas costas. Ufa, isso é muito mais conveniente. Realmente, carregar uma cobra do tamanho de um trem no metrô seria um problema. Mas nem todo mundo gosta de ser encapsulado. A Ice Phoenix, vendo a cena, já se arma com um olhar de nem tente. Eu não quero ficar nessa cápsula, de jeito nenhum. O tamer, com um sorrisinho convencido e aquele olhar de quem adora provocar sua pequena protegida, rebate tranquilamente: eu nunca disse que você tinha que ir aí para dentro. Aproveitando o clima de despedida, a pesquisadora entrega a notícia que o coração do nosso herói esperava. Ah, a propósito, os resultados do teste escrito saíram. Parabéns por se tornar oficialmente um tamer de nível inicial. Mas ela não para por aí. Com um olhar carregado de intenções científicas e talvez um pouco pessoais, ela se aproxima, perigosamente, e diz: e também estou realmente interessada em bestas de cristal humanoides, então sinta-se à vontade para passar no laboratório com frequência. E quando eu digo que ela se aproximou, ela realmente se aproximou, encurralando o rapaz com uma postura provocativa que o deixa completamente vermelho e gago. Ela sussurra: se você me trouxer mais exemplos de bestas humanoides, eu posso te dar uma recompensa. O coitado, suando frio e com o coração saindo da boca, só consegue balbuciar: eu vou pensar sobre isso. Finalmente, fora do prédio, caminhando sob o sol, ele respira o ar da liberdade e da vitória. Finalmente me tornei um tamer de bestas de cristal oficial. De agora em diante, receberei um subsídio mensal da Aliança dos Tamers. Não terei mais que me preocupar com comida. É o sonho de todo protagonista: barriga cheia e conta paga. Mas a paz dura pouco. Mal ele coloca os pés na calçada, uma voz feminina e autoritária corta o ar. É a garota que ele resgatou anteriormente, e ela não parece nada feliz com a demora. Hã? Você? Não era para você ter terminado há um tempão? Pergunta ele, surpreso ao vê-la ali. Ela, cruzando os braços com uma mistura de impaciência e gratidão reprimida, responde: eu estive aqui esperando esse tempo todo para você sair. Você me salvou e eu ainda não te agradeci. Parece que a agenda do nosso tamer acabou de ficar bem ocupada com uma dose extra de gratidão feminina. A garota, visivelmente nervosa e com as bochechas pegando fogo de tanta vergonha, toma coragem e dispara: minha performance hoje foi embaraçosa, mas eu tenho uma regra de família: retribuir favores. Ela tenta manter a postura, apesar do brilho intenso ao seu redor que a faz parecer uma verdadeira heroína de shoujo, e completa com uma oferta irrecusável: então, me diga um desejo. Desde que não seja muito ultrajante, eu vou realizá-lo.
O nosso protagonista, um rapaz de olhar afiado e cabelos bagunçados, sente o suor frio escorrer. O cérebro dele entra em modo ganância máxima quando ele pensa: qualquer coisa que eu quiser, eu adoraria dinheiro ilimitado. Ele observa a elegância dela e a besta poderosa que ela carrega, chegando a uma conclusão lógica e um tanto interesseira. Se ela tem uma fera daquelas, a família dela deve ser rica, não custaria nada ficar por perto. Tentando parecer o mais desinteressado possível, ele solta a bomba. Que tal começarmos sendo amigos? O impacto foi maior do que um golpe de artes marciais. A pobre garota entra em curto-circuito. Amigos? Ela gagueja, com o rosto agora num tom de vermelho escarlate. O balão de pensamento dela entrega ao caos interno. Ele definitivamente quer dizer daquele jeito. Ele quer que eu seja a sua namorada. Em pânico total e com o coração saindo da boca, ela solta um grito desesperado. Sim! Ainda que pudesse explicar que amigos geralmente significa, bem, amigos, ela já está fugindo em direção ao horizonte, com os olhos em espiral de tanta confusão mental. Eu entendi, deixa eu pensar sobre isso. Na próxima vez eu te dou uma resposta. Ela grita enquanto desaparece na distância, deixando o rapaz para trás, processando o furacão que acabou de passar. A cena corta para o silêncio da noite. Em um quarto iluminado apenas pelo brilho das estrelas e de uma luminária distante, o rapaz está deitado na cama, mas o sono é a última coisa que o visita. Ao seu lado, uma garota loira dorme profundamente, mas ele está mergulhado em mistérios. Por que aquela besta ficou louca durante o teste? A dúvida corrói, seguida por outra ainda mais intrigante. E quem era aquela mulher importante chamada Kei Yang? Ele suspira, tentando afastar as teorias de conspiração que começam a brotar. Bah, melhor não pensar demais nisso. Hora de dormir. Mas o destino, ou melhor, o roteiro, tem outros planos. De repente, uma energia carmesim começa a girar no ar, criando um rastro de luz vibrante no meio do quarto. E do nada, uma figura surge em meio às luzes. Uma mulher deslumbrante de cabelos ruivos e olhos esmeraldas aparece com um sorriso provocativo. Mestre, ela sussurra de forma sedutora. O rapaz, em choque total, só consegue soltar um "fiz?", mas ela não veio para conversar sobre o clima. Com um olhar carregado de segundas intenções, ela se aproxima e declara: "Eu também quero dormir com você, mestre." Ah, o despertar de um protagonista de Manhwa nunca é tranquilo, não é? Shen Xing abre os olhos e se depara com uma visão que deixaria qualquer mortal em choque. Ele está sendo esmagado por duas belezas sobrenaturais. De um lado, uma criatura com uma cauda de serpente massiva o envolve, e do outro, a loirinha Lili dorme profundamente. Ele solta um carregado de confusão e pânico silencioso, enquanto tenta processar como sua cama virou um ninho de feras, lindas, mas feras. Enquanto isso, no mundo dos sonhos, ou seria uma visão profética, Lili está flutuando em um mar de luz. Uma voz majestosa ecoa em sua mente. Lili, acorde. Abra seus olhos, é hora de partir, de começar o caminho para a realeza. A garota, flutuando entre cristais e uma versão divina de si mesma em armadura dourada, pergunta confusa: caminho para a realeza? O que isso significa? A entidade não economiza nos detalhes épicos. Busque os 12 cavaleiros, obtenha as 7 virtudes e o caminho do rei se abrirá diante de você. Então você governará todo o mundo das bestas de cristal. É o clássico parabéns, você é a escolhida, mas a nossa futura rainha parece mais interessada no café da manhã. Corta para a mesa de jantar. Lili está lá, devorando pãezinhos como se não houvesse amanhã, enquanto comenta casualmente com Shen Xing. Ontem à noite eu sonhei exatamente algo assim. Shen Xing, tentando manter a pose de mestre sério enquanto toma seu suco, reflete. O caminho do rei, hein? Ele olha para ela de canto de olho com aquela expressão de quem não tá comprando a ideia de escolhida. Agora que penso nisso, quando a peguei, achei que ouvi uma voz dizendo para ajudá-la a se
tornar rainha ou algo assim. Mas aí ele olha para a versão Tibi da Lily, que está com as bochechas estufadas de comida e migalhas por todo o rosto, e o ceticismo bate forte. Mas com o jeito que ela é agora, que tipo de rainha ela poderia ser? Rainha da comida? Ele pensa com uma gota de suor escorrendo pela testa. Prioridades, né, Lily? Vida de domador iniciante não é só sustentar comilona, então eles partem para o trabalho. Eles chegam a um prédio futurista imenso, a filial da Associação de Domadores de Bestas de Cristal. Lily olha ao redor maravilhada e pergunta a Shensing: Mestre, que lugar é este? O Shensing, tentando parecer importante com seu casaco novo, explica: a filial local da Associação de Domadores de Bestas de Cristal. Como um domador iniciante, preciso ganhar dinheiro trabalhando aqui. Além disso, as transações aqui são feitas com pontos de contribuição especiais da associação. Ao chegarem ao balcão, uma atendente robótica e muito simpática os recebe. Bem-vindo ao prédio da associação, Sr. Shensing, domador de nível iniciante. Gostaria de comprar, treinar ou aceitar uma missão postada pela associação? Shensing vai direto ao ponto. Quais missões estão disponíveis agora? A tela holográfica brilha com opções nada empolgantes. Missão 1. Ir à floresta infestada de feras e colher ervas medicinais, 5 pontos cada. Missão 2. Expulsar bestas de cristal do tipo inseto de casas, 50 pontos. Missão 3. Atuar como guarda na mina subterrânea, 20 pontos por dia. Shensing faz uma careta de desânimo total. Os prêmios para essas missões não são um pouco baixos? Ele reclama, enquanto a atendente, com aquele sorriso de "é o que tem para hoje", responde: desculpe, a concorrência para missões de nível iniciante é realmente alta. Mas de repente, os olhos de Shensing brilham ao notar algo no fundo da lista. Peraí, por que essa missão tem uma recompensa tão alta? Ninguém a aceitou? O anúncio diz: Missão 4. Vá para a floresta de pinheiros brancos e capture um 2 caudas, qualquer gênero. Recompensa: 1.500 pontos de contribuição. É o jackpot. A atendente perde o sorriso e fica visivelmente nervosa, com uma gota de suor no rosto. Essa missão foi postada pela Dra. Kei Young. Por algum motivo, tudo relacionado a ela termina em azar. Então, mesmo que a recompensa seja alta, ninguém a aceita. Eles preferem missões mais simples, mesmo que paguem menos. O nosso herói encara a tela holográfica com aquele ar de quem está entrando numa fria, mas não consegue evitar a curiosidade. Ele pergunta, meio desconfiado: coisas assim realmente acontecem? Mas, como todo bom protagonista de manuá que se preze, ele tem aquele parafuso a menos e um senso de dever, ou seria só teimosia, bem aguçado. Com um sorriso confiante e socando a palma da mão em um gesto de determinação, ele exclama: eu vou aceitar essa missão. Quero ver quão azarada ela realmente é. Afinal, eu já estou envolvido com ela. Mais uma dívida? Não importa. E lá vão eles para a floresta de pinheiros brancos. O lugar é um colírio para os olhos, cheio de pássaros e uma luz solar divina. Mas o nosso mestre logo percebe que a teoria é bem mais fácil que a prática. Ele resmunga enquanto olha para a imensidão verde. Eles disseram apenas para ir ao local marcado, mas esta floresta é enorme. Ele não está sozinho. Claro, Lily, sua belíssima e poderosa companheira, está logo atrás. Depois de passarem o rodo em vários monstros que cruzaram seu caminho, deixando um traço de bestas nocauteadas, o mestre tenta puxar assunto. Ah, Lily, depois de derrotar tantas bestas selvagens, você não sente que está prestes a evoluir? Ele está todo esperançoso, talvez querendo um power-up grátis, mas a Lily, sempre sincera e com aquela expressão de "sério isso?", responde na lata: nem um pouco. Ela baixa a cabeça com a mão no peito, sentindo-se genuinamente culpada por não atender às expectativas do seu mestre, e mergulha: sinto muito, mestre. Calma, Lily, não precisa desse drama todo, você já é incrível. De repente, algo se move nos buracos. O som de galhos quebrando chama a atenção. Uma criatura pequena, escura e com detalhes vermelhos surge. Uma besta de cristal do tipo mágico, 2 caudas, estágio inicial. A versão Tibi da Lily aparece no cantinho da tela, toda empolgada, apontando e gritando: espere, mestre, olhe, aquele não é o alvo da missão?
O mestre, em um momento de pura genialidade, ou falta dela, decide que a melhor tática de captura é o modo vilão de desenho animado. Ele se aproxima sorrateiro, com o rosto distorcido de vilão e uma pokebola, digo, uma esfera de captura na mão, rindo. Hehehe, não se mova, apenas venha comigo silenciosamente. É óbvio que o bicho não é bobo. A criaturinha sente o perigo e o bizarro e vira o The Flash. Ah, ele fugiu. Deve ter sido porque o mestre parece assustador, grita Lily enquanto os dois disparam em uma perseguição desenfreada pela mata. Rápido, vá atrás dele! A perseguição é intensa, mas a floresta prega peças. O mestre para, ofegante e confuso, olhando para todos os lados. Droga, me separei da Lily. Para onde foi aquele Duas Caudas? Ele está completamente perdido, mas o destino, ou o roteiro, gosta de brincar. Perto dali, ele ouve uma voz desconhecida e nada amigável. Hehehe, que sorte! Ele caiu direto na minha armadilha sem esforço. O vilão se esconde atrás de uma árvore, o olhar ficando sério instantaneamente. Hã? Tem alguém ali. Espiando pela folhagem, ele viu um sujeito com cara de poucos amigos, um tipo de caçador de recompensas de 5ª categoria, comemorando diante de uma jaula tecnológica. Dentro dela, a pequena besta de cristal tão rara caiu direto na armadilha, e assustada. O vilão lambiu os beiços e exclamou vitorioso. Uma besta de cristal tão rara caiu direto na minha armadilha. Que sorte a minha! Se eu levá-la para a organização, certamente conseguirei um bom preço no mercado negro. O clima estava pesado na floresta, mas nosso protagonista ainda tentava processar a estranha reação de sua companheira. Com um olhar confuso e a mão próxima ao peito, ele pensava: que estranho, por que a Fi está tão agitada de repente? Ele franziu o senho, revirando o baú de memórias em sua mente e conectando os pontos. Agora que penso nisso, ela foi vendida no mercado negro para a Rangial antes. Será que isso tem relação? Ele mal teve tempo de terminar o raciocínio quando um grito arrogante cortou o ar vindo do meio das árvores. Quem está aí? Berrou uma voz hostil. Um homem de aparência rústica e má intenção saltou das sombras, acompanhado por uma criatura bizarra envolta em uma aura roxa maligna. Apareça agora! Você estava nos espionando, seu bastardo! Diante deles, surgiu a ficha técnica da ameaça. Grupo Sombrio, besta mágica do tipo inseto, aranha venenosa, nível soldado. A criatura era medonha, mas a Fis, em sua forma de mulher serpente majestosa e letal, não se deixou intimidar nem um pouco. O protagonista, analisando a situação com aquele sarcasmo clássico de quem já viu de tudo, comentou para si mesmo: Grupo Sombrio? Deve ser um bando de caçadores. A Fis, com um olhar afiado e uma postura de quem está pronta para o abate, encarou o invasor e disparou. Eu ouvi tudo o que você disse. Vocês estão planejando vender bestas de cristal no mercado negro? O caçador, em vez de fugir para as colinas como qualquer pessoa sã faria ao ver uma mulher serpente de cabelos ruivos flamejantes, abriu um sorriso ganancioso e nojento. Ele lambeu os beiços, maravilhado com a descoberta. Que tipo de besta rara é essa? Sem perder tempo, ele deu a ordem de ataque para seu mascote de 8 patas. Aranha venenosa, use suas teias! Em um flash de energia roxa e movimentos rápidos, a aranha disparou rajadas pegajosas em direção à nossa heroína. O protagonista, sentindo o perigo, gritou desesperado: Fis, desvie! Não deixe ela te pegar com isso! Mas o vilão estava confiante demais, soltando uma gargalhada vitoriosa enquanto a teia se expandia no ar. Desviar? Minha aranha venenosa tem um alcance de teia enorme! O som de impacto ecoou pela floresta, e o coração do nosso herói parou um segundo ao ver o resultado. Fis! Ele gritou novamente, mas já era tarde. Ela estava completamente envolta em uma rede de energia purpúrea. Ela gemeu, lutando contra a restrição que aprendia com força. O caçador, sentindo-se o mestre do mundo, apontou para ela com desdém. Agora sua besta não pode se mover. Aranha venenosa, mostre suas presas venenosas! A criatura saltou, aproximando-se com suas mandíbulas abertas e pingando uma substância verde corrosiva. O vilão continuou o monólogo de vitória, que todo vilão adora fazer antes de se dar mal. Uma vez que ela te morder, você ficará paralisada, incapaz de resistir. Foi então que o protagonista, com aquele brilho de "eu tenho um plano", deu o comando decisivo.
Fizz, agora que ela está perto, use o olhar petrificante. A resposta veio imediata e arrepiante. O rosto de Fizz, banhado em uma luz azulada e mística, exibiu um sorriso predatório e viciante. Ao seu comando, ela sussurrou, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. No instante seguinte, ondas de energia estalaram como eletricidade verde ao redor da aranha, travando o ataque da criatura no ar. O caçador, que até 2 segundos atrás estava rindo, sentiu o suor frio e seu queixo cair. Droga! Não se anime! Nossas bestas não podem se mover agora! O contra-ataque veio rápido. A criatura, que parecia estar sob controle, solta um urro com uma cauda maciça e avermelhada chicoteando o ar com uma força devastadora. Alguém esqueceu de ler o manual de instruções das feras, porque um grito de alerta corta o ar acima. Você é burro! Você amarrou a parte superior do corpo de Fizz, mas a metade inferior dela ainda pode se mover. E o resultado foi um belo e sonoro ar de quem sentiu o peso do erro e da cauda nas costas. Com o inimigo devidamente neutralizado e amarrado contra uma árvore finalmente da forma certa, nosso protagonista surge com aquele sorrisinho de lado que a gente ama odiar. Ele encara o sujeito imobilizado e manda a real com todo o sarcasmo que tem direito. Você amarrou minha fera, mas agora olha quem está amarrando quem. Sem perder tempo, ele começa a revistar o meliante. Deixe-me ver o que você tem aí com você. E olha só, o crime não compensa, mas o loot é de primeira. Ele encontra cristais brilhantes e exclama, surpreso com a sorte. Isso é um cristal de energia de fera? Comer um desses aumenta muito a experiência. Na associação, eles valem pelo menos 500 pontos cada. Mas nem tudo são flores e XP grátis. Ele segura um frasco bem duvidoso e completa com uma careta. E esse remédio parece muito suspeito. Dando de ombros para o bandido amarrado, ele decide que já fez o bastante por hoje. Bah! Vou deixar a associação cuidar disso, diz ele com aquela aura de herói que quer logo chegar em casa e tomar um banho. Ele olha para a unidade de contenção tecnológica, onde está o lobo de 2 caudas, e finaliza satisfeito. Vou levar o 2 caudas de volta. Missão cumprida. Mas a paz dura menos que um drop raro em evento de servidor. Um grito desesperado ecoa pela mata. Mestre! O protagonista se vira e a expressão de vitória some instantaneamente. É Lily, sua fiel companheira cristalina, que aparece tropeçando, ferida e claramente exausta. Você finalmente voltou. Onde você estava? Ele começa a perguntar, mas ela o corta com o resto de suas forças, o rosto sujo de sangue e o desespero nos olhos. Mestre, rápido, fuja! Ele só consegue reagir com um grito de preocupação pura. Lily! O motivo do pânico surge logo atrás dela, flutuando com uma arrogância de quem sabe que é o chefão da fase. Uma mulher de cabelos roxos vibrantes, roupas coladas e um chicote de energia na mão aparece, acompanhada por uma vespa robótica gigante e bizarra. O letreio do sistema não deixa dúvidas do perigo. Grupo Sombrio, executiva das 6 asas, Rainha Vespa. Ela encara nosso herói com um olhar predatório e pergunta, cheia de si, você é o dono dessa estranha fera de cristal humanoide? Sem esperar resposta, ela abre um sorriso cruel. Parece que o plano mudou. Primeiro eu eliminarei você, depois eu a levarei comigo. A situação ficou russa, meus amigos. De um lado, uma executiva do mal com uma vespa mutante. Do outro, nosso herói e uma Lily ferida. Se você está gostando de acompanhar a evolução desse personagem até aqui, comente se quer continuação. A gente se vê no próximo capítulo para subir mais um nível. Até lá!